Nesta sessão, vamos concluir o nosso estudo de listas simplificadas, terminando a concretização das operações básicas. Na última sessão, tínhamos já escolhido a representação interna do tipo lista simplificada e tínhamos também já implementado os construtores nova lista e insere, que estão apresentados na janela do interpretador. Vamos agora continuar com a implementação dos seletores, dos reconhecedores e dos testes. Comecemos pela implementação dos seletores. O primeiro seletor, designado primeiro, devolve o primeiro elemento da lista fornecida como argumento. Recordando que na nossa representação interna a lista corresponde a um par cujo primeiro elemento é precisamente o primeiro elemento da lista, o nosso seletor primeiro vai apenas devolver o primeiro elemento do par correspondente à lista. No entanto, como pode dar-se o caso da lista fornecida estar vazia, é necessário testar primeiro essa possibilidade. Para tal, recorremos ao procedimento primitivo null, que testa se o seu argumento corresponde ao objeto computacional null ou não. Nesta definição, utilizamos então o seletor do tipo par para aceder ao primeiro elemento da nossa lista, uma vez que a representação interna escolhida para o tipo lista é precisamente um par. Da mesma forma, o resto da lista corresponde ao segundo elemento do par. Estes dois procedimentos correspondem então aos dois seletores associados ao tipo lista simplificada. Vamos agora passar à definição dos reconhecedores. O primeiro reconhecedor, lista interrogação, recebe um argumento genérico e devolve true caso esse argumento seja do tipo lista. Começamos por testar então o caso em que temos uma lista vazia que, como foi referido na sessão anterior, é representada pelo objeto computacional null. Assim, se o argumento do reconhecedor lista for o objeto computacional null, nós vamos reconhecê-lo como sendo uma lista vazia, devolvendo o valor lógico true. No caso de a lista não ser vazia, recordamos que ela é representada por um par. Sendo assim, vamos de seguida testar se o argumento do nosso reconhecedor é um par ou não. Caso seja um par, aquilo que é necessário verificar é se o segundo elemento desse par, que corresponde à lista de todos os elementos da lista exceto o primeiro, é necessário testar então se o segundo elemento desse par é ou não uma lista. Para isso, vamos recursivamente utilizar o próprio reconhecedor para verificar então se o segundo elemento do par x é ou não. No caso em que x não seja nem um objeto computacional nulo, nem um par, claramente não poderá ser uma lista, então nós vamos devolver. O segundo reconhecedor é designado por lista vazia e testa então se o seu argumento corresponde ou não a uma lista vazia. Recordando que uma lista vazia é representada pelo objeto computacional null, este reconhecedor pode simplesmente utilizar o procedimento primitivo null para testar se o seu argumento é ou não uma lista vazia. Com isto, terminamos a concretização dos reconhecedores. Para concluir a implementação das operações básicas, resta-nos então definir o teste que compara duas listas. Duas listas serão, pois, iguais se contiverem exatamente os mesmos elementos, exatamente pela mesma ordem. A primeira coisa que nós podemos testar é se a primeira lista está ou não vazia.
Se estiver, então, as listas serão iguais se a segunda lista estiver também ela vazia. Se a primeira lista não estiver, no entanto, a segunda estiver, então claramente as duas listas não podem ser iguais e nós vamos devolver false. Caso nenhuma das listas esteja vazia, aquilo que é necessário começar por fazer é testar se o primeiro elemento de cada uma das listas é ou não igual. No caso de os primeiros elementos das duas listas serem iguais, o que é necessário verificar é se os restantes elementos das listas, ou seja, o conjunto de todos os elementos de cada uma das listas, exceto o primeiro, são eles próprios listas iguais. Para isso, vamos utilizar o próprio teste listas iguais para verificar se o conjunto de todos os elementos, exceto o primeiro, das duas listas, são iguais. Caso o primeiro elemento de cada uma das listas não seja igual, então podemos imediatamente concluir que as duas listas não são iguais e devolver false. Com isto, terminamos a definição e a concretização das operações básicas associadas ao tipo lista simplificada. Para concluir esta sessão, vamos só olhar para alguns exemplos de utilização destes procedimentos associados ao tipo lista simplificada. Como já foi notado na sessão anterior, a inserção de um elemento numa lista não altera essa lista, simplesmente devolve uma nova lista que consiste na lista original acrescida do primeiro elemento fornecido. Assim, neste caso, a lista A2 consiste simplesmente no elemento 4, enquanto que a lista A1 continua a consistir na lista vazia. Neste caso, a lista B consiste precisamente na lista cujo primeiro elemento é 3 e cujo segundo elemento é 4. Utilizando os seletores associados ao tipo lista simplificada, podemos facilmente aceder ao primeiro elemento da lista B, bem como à lista de elementos da lista B, exceto o primeiro.